Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Ensorcast. Hoje, nosso anfitrião, o pastor Marcelo, está em viagem, está retornando agora, deve estar chegando ainda para a nossa conferência de adoração hoje à noite. Aí deu a louca na produção, né? Resolveram mandar qualquer um para cá. Liberaram. E então por isso, estou aqui com vocês hoje junto com o ministro Matheus, vulgo Bola, nosso ministro de Conexões Internacionais, para quem não conhece. Fala um pouquinho, o que um ministro de Conexões Internacionais faz? O título é bom. Eu brinco que eu uso uma metáfora que é como se fosse uma samambaia. É bonito, é interessante, mas tá ali no cantinho, um pouquinho sem função. Não, brincadeira. A gente tá aqui para sonhar com o futuro do amor e cuidado nas nações e criar aí os caminhos pra gente levar o que a gente tem vivido ao redor do mundo. Você que não conhece, então, o Matheus tem feito um trabalho fantástico aqui na Amor e Cuidado, com o culto inglês, o Nations Hub, as nossas células internacionais, futuramente também as nossas extensões ao redor do mundo. E brincadeiras à parte, ele está aqui, né, para ver se contratam ele definitivo pro Ensorcast. Essa é a missão de hoje. Meu sonho é ser o alívio cômico do Ensorcast. Vamos ver se eu consigo entregar alguma coisa. Gente, rapidão, vamos falar dos nossos patrocinadores aqui. Pode soltar aí, João. Olha só, o primeiro patrocinador é a Beca Paruri Biju. Você aí que quer comprar essa biju aí pra já reta final do ano, já estão pensando até em Natal, essas paradas já, né? Ó o gatilho. Ó o gatilho de compra, das paradas. Então fica aí, Beca Paruri, segue lá no Instagram, no site também deles aqui, tem o WhatsApp. Beca Paruri, nossa patrocinadora, tem nos abençoado aqui no Ensorcast. Fica aí a dica, bijuterias de qualidade. Outro patrocinador também que vai estar aparecendo aí na tela para você são os reservatórios Canaã. Você que é fazendeiro, empresário, tem necessidade de ter um reservatório de água aí na sua fazenda, na sua empresa, fale com eles, está aparecendo aí embaixo todos os contatos. Abençoe essa empresa que também tem abençoado muito o reino de Deus e aqui também o nosso Ensorcast. Bom, passado então os recados, essa introdução, que alegria ter aqui com a gente hoje, Pastor Lipão, da Onda Dura. Privilégio, Lipão, ter você aqui conosco hoje. Dá um salve geral aí pra galera pra gente começar. Bom demais, a alegria é toda minha, tô bem empolgado, vai ser um bate-papo muito legal e tô empolgado também pra estar à noite junto com Amor e Cuidado. Legal. Pastor Lipão esteve aqui conosco, estávamos lembrando, né, 2018, fazia um tempo já, nossa casa tava com saudade já de você. Foi 18 ou 19, enfim, não me recordo muito bem. A pandemia ela foi um buraco do tempo. Totalmente. A gente não consegue muito mensurar as datas a partir da pandemia. Verdade. Cara, que legal. Hoje, em clima de Copa, que vocês estão empolgados com a Copa? Eu tenho. Demais. Menino Ney vai trazer o caneco pra nós. Pronto pra ser convocado. Não, eu falei que quem não torcer pro Brasil não é nem gente nessa Copa. Daí tu sabe que tem bastante gente que não tá torcendo pro Brasil, né? Com certeza, eu sempre tenho. Essa geração, ela tá meio maluca, né? Precisa ser estudada essa geração. Tá complicado. A gente vai ainda estudar melhor pra ver como que a gente faz pra aturar. Suportar e pra converter. Tem o Pastor Lipão aqui. É isso aí, gente. Então já vim em clima de ex aqui também. Lipão, pra gente começar, aquele clichê que sempre todo mundo pergunta, mas é tão importante também. O pessoal sempre pergunta sobre a história. A gente tava brincando que ia perguntar isso. Duas perguntas que a gente tem que fazer hoje. Tatuagem é pecado e quem você vai votar? Bom, mas é tão interessante quando o pessoal quer saber, fica bem interessado em saber a história dos nossos convidados. É bem legal, porque às vezes a gente acompanha. Hoje as redes sociais, elas ampliam muito, né, um pouco da nossa vida, o pessoal acompanha. Então o pessoal te acompanha, vê os seus stories, vê os posts no feed, a igreja e tal. Mas conhecer um pouquinho da história também, eu acho que é muito bacana, o pessoal se identifica, muitas pessoas vão acabar se identificando um pouquinho também. E eu sei que, por exemplo, você é filho de pastor, certo? A sua infância, seu pai já era pastor, você nasceu nesse contexto de igreja? Meu pai era pastor presbiteriano independente. Eu nasci dentro do contexto de igreja, de filho de pastor, cresci dentro da igreja. E acho que isso é curioso porque o crescer dentro da igreja ele é muito positivo. Hoje eu sou muito grato, mas também pode ser muito enganoso. Porque percebo que muitas pessoas pensam que pelo fato de terem crescido na igreja, as tornam cristãs, filhas de Deus ou algo do tipo.
E eu, na minha experiência, percebo que o fato de eu ter nascido dentro da igreja só me fez alguém privilegiado por poder ser privado de muita coisa ruim, por poder ouvir boas informações e tudo mais, mas confirmou-se a necessidade de uma conversão genuína quando na minha adolescência eu destrambelhei moralmente, né? Até muita gente pergunta, você se desviou da fé? Não, eu não havia nascido em Cristo ainda. Eu só segui a minha natureza pecaminosa na minha adolescência e aí mergulhei bem fundo e bem radicalmente, enfim, para uma vida imoral longe de Deus. E com isso, ainda que e aí fica até de consolo, não sei se de consolo, porque não é muito consolo, mas meus pais sempre foram ótimos pais, excelentes no ensino, a minha casa sempre foi maravilhosa e ainda assim eu me corrompi moralmente na minha adolescência. E isso deixa muito evidente que ainda que o provérbio que fala sobre ensinar o filho no caminho que ele deve andar seja um provérbio que faça sentido lógico, ele não é uma promessa que deve ser acatada a unhas e dentes, porque de fato a minha história comprova que existe a possibilidade de você ter ótimos pais e fazer péssimas escolhas. E eu fiz péssimas escolhas no período da minha adolescência, porém, a gente conta aí com a graça do Senhor e também com as orações do meu pai. Nesse sentido, foi maravilhoso poder ter pais que amam a Jesus, porque enquanto eu estava me corrompendo moralmente e me entregando tanto a prática da injustiça quanto a prática da incredulidade, que são dois tipos de pecado abomináveis a Deus, Deus, de uma forma, enfim, maravilhosa, criou um caminho para que eu pudesse voltar a Ele e pudesse, então, conhecê-lo de fato e verdade. E eu, na minha adolescência, mergulhei num caminho de profunda incredulidade, já meio que havia esquecido tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu vi, experimentei. No fim da minha adolescência já tinha uma ideia meio, sei lá, meio ateia, mas não era um ateu convicto, porque não me preocupava mais com isso, enfim. Cauterizado, assim, totalmente anestesiado, eu acho que é a palavra certa, assim. E de uma forma muito abrupta, ali no final da minha adolescência, final do ensino médio, terceiro ano do ensino médio, eu tive uma experiência profunda de realidade espiritual, acho que essa que é a palavra, coisa tal que eu já não cria mais nessa realidade espiritual que, enfim, circulava a minha vida. E de uma forma muito abrupta, uma ex-namorada minha, em uma ocasião que a gente estava bebendo, enfim, como fazia praticamente todos os dias, ela caiu possessa por demônios e ali eu caí em si e percebi essa realidade espiritual. E naquela mesma madrugada eu tive uma experiência profunda de convencimento de pecados e de necessidade de salvação. E foi radicalíssima a minha conversão. Foi realmente da água para o vinho, foi da noite para o dia, foi algo que transformou a minha história de uma forma muito repentina. E essa transformação repentina ela teve um impacto profundo em tudo, né? No meu futuro, na maneira como eu encarava a minha sexualidade, a maneira como eu encarava a sociedade, os meus sonhos, projetos e assim por diante. E a minha vida, a partir desse encontro aí na madrugada, embriagado, não é aquele típico encontro com Jesus, do tipo, levanta a mão no apelo, uma coisa do tipo. Foi realmente um encontro inusitado, vamos assim dizer, com o Senhor. Minha vida foi transformada literalmente, enfim, da água para o vinho naquele dia. Ô, Lipão, e assim, é óbvio que esse processo, essa entrada numa corrupção moral e a incredulidade também é fruto da natureza caída e tal. Mas houve também alguma questão com a igreja, com
alguma chateação, algum trauma, alguma tristeza, por ter nascido e passado a infância nesse ambiente igreja que te levou a também gerar um pouquinho dessa incredulidade, dessa frieza? Teve alguma coisa que contribuiu pra isso? Porque a gente ouve muito, né? Tipo, né, eu não sou filho de pastor, mas eu ouço muito, filho de pastor e tal. E agora, tendo meu filho, aí eu fico pensando também, né? O pessoal sempre fala, porque não é fácil. Abre o olho, o pessoal fala assim, pô, se a igreja machuca, imagina machuca a família do pastor e tudo mais. Então a gente fica sempre nessas dúvidas, assim. Sim e não. Sendo bem honesto, e aqui eu não quero ser, eu diria, insensível com quem tem histórias legítimas disso, mas pra mim, pra maioria das pessoas que eu conheço, é uma desculpa. Era uma desculpa. Porque a igreja, por pior que seja, e eu conheço muita igreja, eu conheço igreja, enfim, em todo lugar do mundo que você possa imaginar, no Ocidente e no Oriente. Por pior que a igreja seja, ela é muito melhor do que qualquer coisa que se vive no mundo. A corrupção moral do mundo, cara, é absurda. Sim. A inveja, o egoísmo, o narcisismo. Então, eu creio que sim, existem sistemas eclesiásticos extremamente corrompidos, nefastos. São a minoria, diga-se de passagem, mas existem. Agora, na minha situação, não foi isso. É claro que eu queria mais atenção do meu pai. Sim, talvez, mas sei lá, um pai que trabalha no meio secular também não consegue dar toda a atenção que o filho quer e deseja, entende? Então, são coisas inerentes à vida, não tem nada a ver com a igreja propriamente dito. Então, eu respeito quem tem histórias genuínas de dor e sofrimento, enfim, mas a minha história e a história, eu diria, da maioria das pessoas que eu conheço de filhos de pastor, filhos de crentes, são, na verdade, desculpas para não tomar vergonha na cara e tomar as decisões que precisam ser tomadas na sua vida. E aí você, então, tem esse dia tão importante, essa virada de chave, esse início de conversão. E eu já ouvi você falando já uma vez que as coisas começaram a acontecer muito rápido, né? Logo depois que você toma essa decisão de ter a sua fé, né, em Jesus, consolidar, sair da corrupção moral que você vivia, começar a viver a vida em Deus. Como que foi, então, agora, a partir daí, esse processo? Como que essas coisas aceleraram? Até entrar um pouquinho também no início da Onda Dura, como tudo começou, o ministério. Cara, foi acelerado demais a conta, assim. Sem explicação, né? Sair cortando giro mesmo. Eu acredito, cara, que daí acho que o provérbio se confirma, que é meio que como tudo aquilo que eu tinha recebido da minha família, da igreja, enfim, passasse a fazer sentido de uma forma tal que eu encurtei anos de aprendizado, entende? Por exemplo, ministerialmente, por mais que eu não era crente, envolvido com a igreja, eu entendo muito sobre igreja porque eu sou filho de pastor. Então, essas lições, elas meio que foram encurtadas, assim, sabe? Ou até a teologia, a experiência com Deus. Querendo ou não, eu cresci ouvindo pregações, cresci recebendo pastores, missionários, conversando e vendo meu pai conversar com outros pastores acerca da igreja, enfim. Então, acho que tudo isso foi um benefício que eu tive e que quando Jesus me encontrou, a coisa ficou meio que encurtada, assim, sabe? Eu já tinha muita bagagem sem saber que eu tinha bagagem. Estocado. Exatamente, estocado. Estocado vento, né? E aí eu, enfim, tive essa experiência de salvação e eu tomei uma atitude muito radical porque a minha experiência foi muito genuína. Paulo vai dizer em Romanos que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, o evangelho é poder. Sim. E sendo um poder, naquela madrugada é inegável que Deus operou em mim algo poderoso. Meu coração mudou, a minha mente mudou. Naquela madrugada mesmo, por exemplo, eu lembro que eu tinha um estoque de revista pornográfica, tinha a discografia inteira do Racionais MCs, do Tupac, do Notorious Big, Bob Marley, enfim, que eram meus ícones e minha trilha sonora da noite, das coisas que eu vivia e fazia, enfim. Além, enfim, de algumas drogas, enfim, que eu tinha em casa. Eu lembro que, cara, peguei tudo aquilo, coloquei dentro da churrasqueira e taquei fogo na madrugada mesmo. E ali eu falei, vou viver uma vida diferente. Que marco. Eu era fumante,
de cigarro e já tinha deixado a maconha, curiosamente, antes da minha conversão, mas era fumante de cigarro. Enfim, poucos meses depois abandonei o cigarro e foi tudo muito verdadeiro. Não foi uma imposição de ninguém, um cerceamento da liberdade, enfim. Mantinha um relacionamento ainda imoral com uma menina que eu vivia anteriormente e tal. Passou alguns meses também, enfim, decidi romper esse relacionamento. E naquele primeiro ano de conversão, eu experimentei do poder de Deus. E aí eu lembro que o que ficava na minha mente eu preciso conhecer profundamente aquilo que me alcançou. E foi nessa, então, que, cara, eu mergulhei no maravilhoso mundo da palavra. No meu primeiro ano de conversão, eu li 8 vezes a Bíblia, lia exaustivamente, cheguei a ler a Bíblia em 2 semanas, 8, 10 horas por dia de leitura, porque eu queria entender e conhecer a Bíblia, a palavra de Deus. Naquele mesmo ano comecei a cursar teologia. Então, a partir disso, tudo foi muito rápido, porque eu levei muito a sério o poder de Deus que operou em mim. Eu conseguia perceber que meu coração desejava outras coisas, que a minha mente ela começou a agir e pensar de forma diferente como eu pensava anteriormente. E ali, enfim, foi inevitável. O ministério foi algo meio que inevitável. Porque, por exemplo, nesse primeiro ano de conversão, eu apresentei o evangelho para muitas pessoas. Só na minha sala de aula, lembro de ter batizado cerca de 6 ou 7 amigos meus, enfim, que entregaram a vida a Jesus e assim por diante. A minha vida como estudante mudou completamente, da água para o vinho. É interessante falar isso porque muitas pessoas acham que a conversão é algo muito sacro, muito eclesiástico, sabe? Mas não, a minha vida é exatamente. Por exemplo, cara, a minha vida escolar, eu estudei em 12 escolas, fui expulso de 4. E vivia mudando de escola por causa de briga e treta e coisa do tipo, né? Quando eu tive essa experiência de conversão, a minha mãe, ela estava cogitando a possibilidade de me internar no centro de reabilitação naquela altura do campeonato. Por exemplo, eu estava no meu 4º bimestre do ensino médio e para passar de ano no 4º bimestre do ensino médio, em física, eu precisava de 12 pontos. Ou seja, eu estava de exame direto, né? E, cara, Jesus me alcançou. Naquele bimestre eu tirei 10 em física, fui pro exame e tirei 10 na prova de exame. Porque, de fato, aconteceu uma coisa muito louca, enfim, que não tem explicação. Me passei a ser um leitor voraz da Bíblia, comecei naturalmente a evangelizar. E aí, então, no ano seguinte, nós iniciamos, eu junto com alguns amigos, que também acho que foi um mover de Deus, assim, sabe? Que envolveu eu, alguns amigos, enfim. A gente iniciou, então, a Onda Dura como um movimento de evangelismo a partir daquilo que a gente havia experimentado de Deus, com a ideia de criarmos um ambiente onde pudéssemos pregar o evangelho para os nossos amigos. Tudo que eu não queria ser era pastor. Podia ser qualquer coisa, mas eu não queria ser pastor. Mas foi meio que inevitável porque eu comecei a pregar o evangelho, as pessoas começaram a se converter, muita gente começou a chegar para Jesus, você imagina, né? Pô, estudando em 12 escolas, frequentando à noite, vivendo em festa, balada, enfim. Exatamente, eu aglutinei muita gente que, ao ver o meu testemunho, a ver o que aconteceu comigo, queriam experimentar também daquilo. Então, foi de fato ali uma onda de salvação. E foi algo só crescente, né? Uma onda que dura, uma onda que não acaba, né? E daí surge o nome. Aí que surge o nome. E aí a Onda Dura passou a ser esse movimento de evangelismo que, como qualquer movimento de evangelismo, é meio que manco, porque não adianta você pregar o evangelho e não discipular aquelas pessoas que foram alcançadas. Então a gente começou a discipular. E aí depois do discipulado começou a ter muita gente. Então tendo muita gente, começou a fazer grupo pequeno. Daqui a pouco a gente viu, pô, é uma igreja isso daqui, sim, entende? E foi nesse processo. E cara, aí enfim, no ano seguinte começamos a Onda. Comecei também a namorar com quem seria hoje, quem é a minha esposa hoje.
de uma forma muito interessante também, porque eu lembro que na minha conversão, eu lembro que eu disse a Deus, Deus, olha, eu não quero mais ser quem eu era, porque eu era um cara extremamente mulherengo, eu quero, enfim, te agradar, te servir, quero ser missionário na Angola, alguma coisa do tipo, sabe? E Deus, acho que certamente tem os caminhos e planos dele. Quando eu fiz essa entrega, eu acho que ele olhou pra mim e falou, não é bom que o homem seja só. E aí ele agregou a minha esposa, que na época era minha namorada, que foi uma bênção de Deus na minha vida, ainda que de uma forma, por vezes, enfim, inusitada, mas foi uma bênção de Deus na minha vida e que foi participante, enfim, desse início do ministério. E aí essa explosão de salvação, né? Nós éramos inicialmente na Onda Dura, começamos com cerca de 6 pessoas, coisa de 1 ano éramos 100, 2 anos éramos 300, 4, 5 anos já éramos 800, 4, 5 anos à frente já tínhamos 1.000 pessoas, 5 anos de ministério, já casado, cara, a gente fazia 6 cultos seguidos no sábado, passava pelos cultos mais de 3.000 pessoas todos os sábados. O cenário dos jovens, da juventude, né, de Joinville mudou completamente, porque a Onda Dura não era o típico ministério de igreja. Sim. Ela derrubou a parede. Uhum. Então vinha tudo quanto é tranqueira, era uma curva de rio danada, assim, sabe? Tipo, vinha tudo quanto é tranqueira do mundo, encalhava lá e de todo tipo, né, desde os... sei lá, gente envolvida com crime, gente envolvida com noite, enfim, tudo quanto é tipo. E, de fato, nós experimentamos ali em Joinville, hoje eu olho para trás, um avivamento muito poderoso. Porque, por exemplo, né, dessas cerca, sei lá, de 2.000 e tantas pessoas na época, 90% converteu ali. Não tinha famílias cristãs, era tudo gente... Exato, não tinha, porque a gente era muito recriminado pelas igrejas, né? Então era só gente novo convertido. E isso foi uma bênção, porque foi algo que eu creio que Deus quis fazer, mas ao mesmo tempo o nosso problema, o nosso câncer, né? Porque tu imagina um monte de jovem cuidando de, sei lá, milhares de novos convertidos, de gente com todo tipo de confusão social, emocional, espiritual, com todo tipo de cultura e assim por diante, né? Nessa ascensão, assim, da onda no contexto de Joinville, cara, por exemplo, Joinville anteriormente era uma cidade extremamente noturna. E em um determinado ano, que eu não vou me lembrar certinho a data, mas que foi o tempo de maior pico, assim, de alcance e assim por diante. A gente, por exemplo, tinha batismo mensalmente, cara. Todos os meses a gente batizava 300 pessoas, 400 pessoas. Lembro já de ter batismo na praia, batizando 400, 500 pessoas, enfim, num dia. E nesse pico, né, de salvação e assim por diante, por exemplo, em Joinville, nesse período, todas as casas noturnas fecharam. Não tinha mais casa noturna em Joinville. Muito por conta de que o público da casa noturna estava na igreja. E aquilo que eu falei, foi bom, foi maravilhoso, mas foram também os problemas que nós tivemos lá na frente, né? Porque, naturalmente, não tínhamos a capacidade para discipular e cuidar de tantas pessoas. E dessa forma fizemos, enfim, um malabarismo enorme para poder preservar o evangelho. Uhum. E a partir dessa preservação do evangelho, aí veio, eu diria, a ressaca. Por conta de que, se primeiramente era a igreja que tinha problema conosco, e tinha problema mesmo, assim, sabe? Tipo assim, meu pai, no conselho de pastores, tinha que ficar meio que me safando lá, porque era crítica em cima de crítica, enfim. Mas não era tão feroz e severo quanto a recriminação que a gente teve depois. Nesse período,
os movimentos sociais, Joinville, enfim, a galera gente boa, né? Começou a olhar para mim como uma ameaça, porque eu me tornei um representante de uma faixa etária da cidade. Porque, querendo ou não, naquela altura do campeonato, Joinville é uma cidade relativamente grande, tem 600 mil habitantes, mas não é uma cidade gigantesca, né? Então, naquela altura do campeonato, gostava ou não gostava, todo mundo sabia quem eu era, ouvia o que eu falava e, de alguma forma, tinha alguma influência da igreja, do contexto ali daquilo que a gente estava vivendo. E olhando para nós como uma ameaça, cara, a gente começou a ser perseguido severamente, assim, mas muito, muito. Por exemplo, imagine, uma igreja de jovens, então, financeiramente sem nenhum recurso, muita alternativa, recriminada pela igreja, cara, dentro daquele período, por exemplo, eu sofri 4 processos de apologia ao crime, apologia ao sexo, 2 de perturbação pública, que foram acatados pelo Ministério Público e indeferidos pelo juiz por perseguição religiosa. Recebi várias ameaças de morte, a igreja foi pichada várias vezes, onda homofóbica. Lembro que eu preguei uma vez uma mensagem em cima de Romanos capítulo 1, que o título da mensagem era Homem a homem, mulher a mulher. Meu irmão, pensa. Não, isso aí foi lá em 2012, sei lá, 2014, por aí. Imagina hoje. Cara, O Twitter pega fogo. então, mas foi justamente nessa transição, assim, sabe? Foi nessa transição que a rede social começou a ganhar volume e a gente nem sabia lidar com isso e, cara, a gente já tinha um impacto enorme naquele tempo. E aí, enfim, veio pra lá de tudo quanto é lado. Passavam na frente da igreja jogando tomate, jogando ovo. Conselho tutelar, porque tinha muito adolescente, muito menor de idade. Cara, tinha reunião com conselho tutelar toda semana de denúncias de pais e assim por diante. Cara, foi um tempo muito tenso, muito tenso. Hoje eu olho pra trás e falo, Deus, ainda bem que passou. Os famosos do ódio do bem, né? E como que isso foi passando, cara? Como que... Cara, foi natural? foi perseverando. Mas, ao mesmo tempo, acho que foi um processo de amadurecimento nosso também. Houve um tempo em que eu entendi que um movimento, e eu creio que Deus quis fazer aquilo, então eu não descarto que a gente viveu. Milhares de pessoas foram impactadas e, de alguma forma, a mensagem do evangelho foi plantada e geminou para muitos e para outros não, mas, enfim, são indesculpáveis, exatamente. Mas, passado o tempo, a gente percebeu que era insustentável, em vários sentidos, a gente ser um movimento de jovens. Teve a sua valia, mas não se sustentaria. Então, a partir daí, intencionalmente, nós entendemos que deveríamos nos assumir, então, como igreja, e estabelecermos a ideia de ser um ambiente familiar. Por conta do quê? Por conta de que, inclusive, biblicamente, né, as gerações, elas equilibram uma outra, né? A sabedoria do velho contribui com o ímpeto do jovem, o ímpeto do jovem contribui com a sabedoria do velho. A profecia de Joel, né? As crianças, jovens, adultos, mulheres, homens, enfim. Então a gente percebeu que era insustentável a longo prazo a gente continuar vivendo aquilo que estávamos vivendo. Então, intencionalmente fizemos uma curva de servir as famílias. Isso coisa de 6 anos, 5 anos atrás. Nos assumimos e nos entendemos como igreja, coisa de 8 anos. A Onda Dura hoje tem 15 anos, né? Então, realmente somos igreja há cerca de 8 anos. Entendemos que deveríamos virar essa curva para alcançar as famílias há cerca de 5 anos. E hoje, a realidade da Onda Dura é que ela é uma igreja
família completamente, né? Por exemplo, essa semana a gente teve lá uma programação das crianças ali do dia 12. E, cara, pô, é lindo ver. Tinha perto de 500 crianças lá e famílias, né? Então, pô, mais aí cerca de 1.000 pais, avós, então 1.500, 1.800 famílias ali, 1.800 pessoas ali reunidas, tal, e esse ambiente familiar e assim por diante. Isso traz saúde para a igreja, traz vitalidade, o jovem fica num ambiente mais seguro. Então, por exemplo, a gente ficou esse gap todo focando nas famílias, então trabalhando grupo pequeno para as famílias, trabalhando encontro de homens, encontro de mulheres, discipulado de homens, discipulado de mulheres, abrindo grupos pequenos estratégicos para poder servir uma outra camada, enfim, etária e assim por diante. E nesse ano a gente parou para olhar a igreja e falamos, agora chegou o momento de nós termos um Ministério de Jovens. Então, nós que anteriormente nascemos, enfim, como um movimento de jovens, foi agora em junho, por aí, foi junho, que nós criamos um programa dentro da Ondadura Global, que hoje são 22 igrejas, né? Para poder servir o jovem, ter um ambiente de jovem, porque a gente percebeu que a igreja havia se tornada já adulta demais ao ponto de que o jovem estava deslocado dentro da igreja, né? Cara, que legal, que processo. Muito massa. Minha mente aqui tá explodindo, vontade de fazer umas 15 perguntas. Uma coisa que eu reparo muito da Ondadura, a gente acompanha vocês já há um tempo, é como vocês são contextualizados. Acho interessante porque vocês não falam sobre aquilo que as pessoas não estão falando e vocês não respondem perguntas que ninguém fez. Ainda mais nos podcasts, na mesa, vocês falam daquilo que as pessoas estão falando. E eu queria saber de você, pastor, qual que você acha que é a importância de uma igreja contextualizada? E também, o que seria uma igreja contextualizada? Seria só pintar a igreja de preto, colocar church no nome? Qual que é a importância dessa igreja que fala com a cidade? Cara, isso é muito legal, porque eu acho que a igreja ela é muito lerda para entender as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Uhum. Então, por exemplo, nós pintamos a parede de preto da Ondadura. Na época eu não me recordo se havia outra igreja que havia pintado de preto ou algo do tipo, mas isso lá em 2010, né? Apagamos a luz dos cultos e eu também não me recordo se havia uma outra igreja que fazia isso, enfim. Mas fizemos por conta do quê? Por conta de que as pessoas que nós estávamos alcançando viviam assim. Eu vim da noite, da balada. Sim. Então, fazia muito sentido para aquela geração, para aquelas pessoas que a gente queria alcançar, o louvor ter a luz apagada, o ambiente ser preto por conta de uma concentração melhor em quem está falando, em quem está cantando e assim por diante e tal. A luz mais baixa para criar um ambiente mais intimista e assim por diante. Faz muito sentido. E muitas pessoas pensam que é só uma questão estética. E não é uma questão estética, é um princípio. E por não entender esse princípio, às vezes as pessoas ficam tão amarradas na estética que não percebem as coisas mudando. Sim. Por exemplo, hoje a Ondadura já não tem mais parede preta. É um cinza claro. Mas por quê? Porque é uma reflexão do tempo, é uma reflexão daquilo que está acontecendo ao nosso redor e assim por diante. E eu acho que isso é o princípio de Paulo, né? Qual é o princípio de Paulo? Eu me fiz de judeu para os judeus, eu me fiz de grego para os gregos. O que Paulo está falando é o quê? Eu não abri mão da mensagem que eu carrego, mas eu li o contexto cultural em que eu estou inserido. E o contexto cultural em que eu estou inserido, ele tem apetrechos, ele tem contornos que é interessante a igreja utilizar, porque não ferem os princípios da igreja, mas criam uma ponte de diálogo com o mundo, criam uma ponte de conversa com o mundo. E eu penso que a igreja, e essa na verdade foi a crítica da Onda no contexto que ela nasceu, porque a Onda,
assim, e eu não digo isso de maneira virtuosa, não. Acho que é uma crítica mesmo, a nós mesmos. A gente nasceu com um espírito revolucionário, do tipo, tá tudo errado e vamos revolucionar. E hoje eu vejo como algo ruim, mas foi algo que Deus usou. Sim. Por conta de que eu percebi na minha salvação, ali na minha conversão, no período, principalmente mergulhando na teologia, na palavra de Deus, que muito daquilo que impedia os meus amigos de irem para a igreja eram coisas irrelevantes. A Bíblia, ela é confrontadora demais. Sim. Mas muitas pessoas não têm problema com o conteúdo da Bíblia. Mas tem problema com o estereótipo, tem problema com a abordagem, tem problema com o discurso, tem um problema com a incoerência da igreja, tem problema com as hipocrisias da igreja. Então, aquilo fez a gente perceber que a gente poderia, e essa nossa busca, inclusive nos declaramos, né, nossa declaração primária como igreja, somos uma igreja bíblica, acolhedora e extraordinária. Então a gente entendeu que poderíamos ser uma igreja bíblica, mas ao mesmo tempo extremamente contextualizada, relevante para o tempo que a gente vive. E aí, aquela velha história, né? Eu acho que, por exemplo, o que me chateia quando alguém me pergunta todo dia se tatuagem é pecado. O que me chateia... Essa é a pergunta que você mais ouve. Demais. Ainda fazer essa pergunta. Exatamente, é isso. O que me chateia é tipo assim, é sério, galera? Até o Silas Malafaia já falou que não é pecado. E vocês ainda estão perdendo tempo com coisa tão tola, com coisa tão boba, sabe? E aí você percebe o buraco que a igreja tá. Sim. Um buraco de ignorância, um buraco de pobreza bíblica, de conhecimento bíblico, um buraco de falta de missionalidade. E como que... Quando você está falando aí, me vê uma imagem famosa que tem na internet de uma ponte que foi construída, não lembro se na Colômbia ou na Bolívia, e poucos meses depois que aquela ponte foi construída, teve uma tempestade muito grande e o curso do rio mudou de lugar. Então o rio passa do lado da ponte e a ponte está em cima de nada. E isso me faz pensar muito como a gente precisa de pontes firmes, seguras, mas ao mesmo tempo dinâmica, porque a cultura é um rio que se move. Como que a gente pode, então, construir uma igreja que é dinâmica e, ao mesmo tempo, é uma ponte firme, segura? Quer ver? Ó? Acho que o melhor exemplo disso foi de uma história que eu ouvi lá de Harvard. No pátio de Harvard, as pessoas, enfim, iriam colocar... calçadas para as pessoas circularem lá no campus. E a primeira ideia foi um projeto, tipo, vamos fazer as calçadas em torno dos prédios. E é isso. E aí, em um estudo de caso, eles tiveram uma brilhante ideia. A ideia foi qual? Não, primeiro, vamos deixar como tá, grama, e vamos ver onde as pessoas andam. Porque vendo onde as pessoas andam, nós fazemos as calçadas aonde elas andam. Sim. E aí, enfim, as pessoas começaram a andar e não foram e não andavam intuitivamente na ideia de calçada que eles tinham anteriormente. Andavam em um caminho que eles não tinham pensado em fazer calçada. Sim. E aí, enfim, as pessoas andando lá e marcando a grama, aí eles colocaram a calçada e as pessoas então andam agora naquela calçada. Isso é muito prático por conta do quê? Eu acredito que a igreja ela precisa fazer esse exame, essa reflexão do mundo ao seu redor, por onde as pessoas estão andando. E aí que entra aquilo que você falou de responder as perguntas que as pessoas estão fazendo. Sim. Porque enquanto a gente está falando, por exemplo, sobre a tatuagem, o mundo precisa de uma resposta contundente quanto à ecologia. Que é um debate mundial. Enfim, aqui não quero nem entrar em questões políticas, mas a Agenda 2030 da ONU, a agenda do carbono zero e etc., tá aí, é uma realidade. E a igreja tem, de maneira muito tímida, uma teologia ecológica, por exemplo.
Ou, por exemplo, uma teologia tecnológica. O que a igreja pensa sobre a tecnologia? Pouquíssimos autores escreveram sobre isso. E escreveram com uma boa teologia, porque isso não é uma questão de achismo, né? Enfim, você precisa ter fundamentação bíblica para entender o que biblicamente é adequado se pensando na teologia. E aí o que acontece? A gente enfrentou uma pandemia que já era previsto que enfrentaríamos. Por exemplo, Bill Gates, há 5 anos atrás, já previu que havia uma grande pandemia. E aqui não quero ser conspirador em nada, mas é uma realidade. E a igreja pegou-se de calça curta. Muito pastor não sabia mexer no celular. Muita igreja, há 1 ano atrás, antes da pandemia, dizia que a internet era do diabo. E agora a única forma de alimentar os membros da igreja era através da internet. E aí passaram a usar a internet. Então não é mais do diabo? O que aconteceu? Exatamente, mas por causa dessa falta de reflexão. E aí o que eu digo, e isso é uma análise que eu faço há muito tempo da igreja, e eu falo isso não como alguém de fora. Eu sou pastor de igreja local, sou pastor presidente de uma rede de 22 igrejas, sou pregador de vários contextos denominacionais, enfim, estou na Assembleia de Deus, estou na Presbiteriana, estou em comunidades, estou em tudo quanto é ambiente. E conhecendo visceralmente a igreja, o que eu percebo é que parece que a igreja se tornou muito letárgica. Ela não é, primeiro, ela não é propositiva. Ela só reage, né? Se a gente olha para a história, a igreja ela sempre foi propositiva. Sim. A ciência, por exemplo, é algo que surgiu do seio da igreja e a igreja patrocinou para que a ciência pudesse explicar Deus. Essa que era a ênfase da ciência. A filosofia nasce e ganha proporções maiores dentro do contexto da igreja no mundo ocidental. E podia falar aqui medicina e por aí vai. E a igreja, então, historicamente, ela é propositiva. E aí olhamos, enfim, para os últimos séculos, principalmente pós-iluminismo, a igreja ela caiu no conto do iluminismo, que é o quê? Pega esse negócio de religião e coloca num quadradinho fechado e não deixa ele invadir a sociedade, não deixa ele invadir o pensamento. E a igreja aceitou essa mentira. Ela aceitou a mentira de que ela precisa ser excluída do debate social, mundial e assim por diante, e ficar ali no cantinho e não se incomodar. E essa é a estratégia perfeita de Satanás. Porque a igreja, e quando eu digo igreja, eu falo corpo de Cristo, né? Ela tem propostas para o mundo que podem e devem abençoar o mundo de uma forma maravilhosa. Porque você olha, sei lá, a abolição da escravatura na Europa, foi William Wilberforce. Segregação racial nos Estados Unidos, Martin Luther King, a abolição da escravatura no Brasil, Joaquim Nabuco, igreja. Então, você olha para a história, por exemplo, da abolição da escravatura e da segregação racial, assim por diante, o cristianismo ele está na vanguarda disso, está na vanguarda desse debate. Mas a gente, de alguma forma, aceitou ficar respondendo coisas ultrapassadas. Sim. E aí é aquela coisa, né? Por exemplo, eu cresci na igreja. Então, lembro que quando colocaram na igreja projetor não. Como que era o nome daquele negócio? Que você colocava uma lâmina de... Retroprojetor? Não. Acho que é retroprojetor. Acho que é retroprojetor. Você coloca uma lâmina transparente, lá escreve as músicas. Exatamente. Cara, eu lembro disso. Meu pai comprando e os presbíteros da igreja dizendo que aquilo era do diabo. Eu lembro disso. E aí eu lembro também quando meu pai... E aí o que acontece? Quando a igreja comprou o retroprojetor, o meio secular já usava o projetor multimídia. Sim. E aí eu lembro quando meu pai, pastor, decidiu então colocar projetor multimídia na igreja. Aí adivinha? Muitos irmãos falam, não, isso é do diabo, não sei o que e tal, enfim. Enquanto o mundo já tinha telão de LED. Eu acho que essa coisa da tecnologia mostra o quanto a igreja ela é retardatária, sabe? Ela tá para trás, ela tá ainda ruminando coisas que ninguém mais fala sobre isso. Meu Deus, a gente tá falando sobre tatuagem e o mundo tá falando sobre identidade de gênero. Cara, você já imaginou a loucura? Cara,
se tem gente que acha que tatuagem é um assunto muito importante, as pessoas estão falando que elas podem ser um animal se elas quiserem ser. Elas podem ser um coelho. Eu me sinto um coelho, eu sou um coelho. E a igreja não está falando sobre isso, entendeu? E se está falando, sempre de uma forma muito reativa, não propositiva, não gerando soluções, assim por diante. Então, eu creio demais que a igreja precisa sair dessa caixinha e saindo dessa caixinha não ter uma postura reativa, marxista, nós contra eles, mas ter uma postura propositiva, porque o mandato cultural que Deus deu ao seu povo é de governar a terra. Sim. E esse governar a terra diz respeito sobre fazer uma boa gestão, uma boa administração da terra. Com isso, obviamente, eu não tenho a ideia de que a igreja vai poder melhorar o mundo. Mas pelo menos a gente vai cair atirando, entendeu? E eu acho que a igreja precisa ser essa que cai atirando, esse povo que não desiste de querer abençoar, de querer propor, de querer ajudar, de querer dar soluções reais para o mundo real e não para o mundo fictício que nós criamos. Cara, isso é incrível. Nós cremos muito nisso aqui como igreja também, essa questão de não deixarmos lugares vagos, né? Ocupar esses lugares, governar, viver o mandato cultural. E quando você olha assim, você tem rodado também várias igrejas e não sei qual que é a visão que você tem tido sobre isso. Eu percebo que, óbvio, né, não 100% como gostaríamos, mas algumas igrejas já se ligaram, talvez um pouquinho de forma tardia, mas já se ligaram, né? Igrejas como vocês, como nós. Não, vamos lá, a gente precisa propor, a gente precisa resgatar o papel da igreja, aquilo que a igreja fez por toda a história. E estamos nessa luta, né, dessa ocupação, dessa influência, de sermos propositivos. Aí, quando você olha assim, né, pensando para os próximos anos, como que você enxerga o cenário dessas igrejas, como nossa igreja, como a sua igreja, se levantando, e tantas outras no Brasil, e falando mais sobre isso, ensinando os nossos jovens mais sobre isso, ensinando essa próxima geração sobre isso? Você consegue enxergar os próximos anos com um olhar assim de esperança, um olhar de estamos caminhando para uma mudança e nós vamos conseguir talvez enxergar alguma coisa palpável até nessas mudanças? Como que você consegue enxergar assim o futuro, os próximos anos? Eu sou um entusiasta da igreja brasileira. Acho que tem muitas falhas, mas volto a dizer que eu acho que tem mais acertos do que falhas. O trabalho que a igreja faz na sociedade é ímpar. Tira a igreja do Brasil, o Brasil pega fogo. E quando eu digo igreja, eu falo sobre todo quanto é tipo de igreja. A igreja desde lá do interiorzão do Pará até igrejas em grandes metrópoles, capitais, assim por diante. A igreja, com todas essas falhas e defeitos, ainda é a igreja de Cristo. E a igreja brasileira, ela tem recebido inegavelmente um favor de Deus. A igreja brasileira, ela carrega uma responsabilidade nessa geração que eu comparo à igreja americana na última geração, na geração anterior. E a reflexão que eu faço é: o que nós vamos fazer com isso? Essa é a pergunta. Porque eu não acho que a igreja americana ela teve muito bom êxito. E a prova disso é hoje a secularização dos Estados Unidos, a fuga das igrejas e assim por diante. Mas durante alguns séculos, a igreja americana agiu e conseguiu produzir no país, como fruto disso, mais justiça, prosperidade e assim por diante. Eu acho que o Brasil está vivendo isso há algumas décadas, ou 2 décadas, vamos assim dizer. E penso que a gente está com uma tocha na mão, que a gente precisa fazer alguma coisa com essa tocha. Eu acredito que a igreja vai amadurecer ao ponto de conseguir exercer seu melhor papel nesse tempo. Mas, ao mesmo tempo que eu acho,
penso que existe sim a possibilidade de nós perdermos essa janela de oportunidade que existe sobre a igreja brasileira. E eu digo isso por conta do quê? Por exemplo, nós temos igreja plantada nos Estados Unidos, em Portugal, e temos, enfim, grupos pequenos esparramados aí Brasil, mundo afora, né? Nova Zelândia, Japão, Cazaquistão e por aí vai. E, cara, todo lugar do mundo que eu vou tem brasileiro. Então, essa imigração brasileira, ela é muito parecida com a imigração da diáspora cristã do primeiro século de Atos. Aonde que, se esse povo entender a sua responsabilidade, é a semente do evangelho que está sendo esparramado pelo mundo afora. E igrejas que estão nascendo mundo afora. Agora, eu ainda acho que a igreja ela precisa subir um degrau de maturidade, de entendimento, de responsabilidade e aí por diante. E isso vai, por exemplo, até do cenário político. Eu acho que ainda a igreja, em certa medida, se comporta como se fosse minoria no país. E a gente já não é mais minoria. A gente já é uma maioria. E sendo uma maioria, eu acho que a gente não deveria ficar entrando em alguns impasses que por vezes nós entramos. E aqui não quero fazer juízo de valor de absolutamente ninguém. Só quero pintar um quadro e dizer que Deus está fazendo algo maravilhoso na igreja brasileira. Existe um favor de Deus sobre a igreja brasileira. O que vai ser desse favor? Não sei. Daqui 2 décadas a gente conversa e vê o que aconteceu com aquilo que Deus nos confiou. Muitas nações receberam isso e desperdiçaram. Outras receberam, fizeram bom uso, mas um bom uso passageiro. Quero eu crer que a gente vai entender melhor a necessidade da unidade da igreja, do respeito, a responsabilidade social, cultural da igreja, a integridade que a igreja precisa ter, o quanto isso fere a fé das pessoas quando a igreja age de maneira corrupta, iníqua. Quero crer que a igreja vai entender essa responsabilidade e vai assumir essa responsabilidade, podendo ser aí uma luz colocada no monte, né, que ilumina o Brasil. Uau. Cara, quanta coisa. Olha o tempo, voou 52 já, cara. Deixa eu ver que horas são. Pode mudar ver, mano. Cara. Já ia lançar mais aqui. Não, lança mais uma só, porque ó, já nós temos conferência de adoração. Vocês estão ouvindo depois desse podcast, mas a gente tá aqui a noite promete aqui também. Em breve, depois no canal também você consegue assistir a pregação do pastor Lipão de hoje à noite lá também, na nossa conferência de adoração. Mas lança mais uma aí, então, bora. Vou fazer uma curva final aqui na nossa conversa. Você mencionou responsabilidade cultural. Isso saltou aqui. O que seria essa responsabilidade cultural da igreja? Eu acho que inúmera. Eu penso, e aqui não quero dizer que eu consiga fazer diferente, mas eu consigo diagnosticar o problema. Sim. Eu penso que nós cantamos músicas para nós mesmos, escrevemos livros para nós mesmos e falamos para nós mesmos. A gente ainda não consegue estar inserido no cenário de influência da nossa cultura ao derredor. Coisa tal, por exemplo, que a gente estava falando dos Estados Unidos, foi algo rompido. Né? A música nos Estados Unidos, a música gospel, por exemplo, ela foi cantada pelo Elvis Presley. Música é música. Música é música, exatamente. E eu acho que a igreja ainda tem aquela coisa do tipo, o mundo e a igreja e tal, enfim. E é óbvio que aquele que ama o mundo não pertence a Deus. Porém, a igreja foi chamada para ser igreja no mundo, né? Então, ela foi chamada para ser sal da terra, luz do mundo. E ela só vai ser sal da terra, luz do mundo, se estiver envolvida com o mundo. Sim. Então, ainda sinto falta. E, como eu falei, aqui eu não sou um guru, não sei o que a gente precisa fazer. Mas eu acho que, por exemplo, sei lá, a igreja, historicamente, ela estava na vanguarda da arquitetura. E hoje, e é uma crítica
a minha igreja, a igreja de modo geral, a igreja hoje é uma caixa preta, sem nenhuma beleza arquitetônica. E eu fico pensando, pô, por quê? As igrejas poderiam ser arquitetonicamente propositivas, arquitetonicamente refletirem a glória de Deus, o design da igreja. Eu acho, em grande medida, um design empobrecido. A igreja, ela fica com a resbarba daquilo que está acontecendo no mundo. A gente tem poucos ícones que, de alguma forma, proporam um design inteligente, um design que consiga comunicar com o mundo, né? Por exemplo, tem o Virgil, que é o fundador lá da Off-White, que é a linha street da Louis Vuitton, né? Ele é um cara que cristão, faleceu já, né? E eu acho isso, cara, incrível. Eu queria que tivesse mais pessoas assim, sabe? Eu queria que tivesse mais artistas, por exemplo, que cantam no Rock in Rio, mas não se rendem ao sistema do Rock in Rio, entende? E ainda que eu tenha muitas críticas, por exemplo, a um Justin Bieber da vida, mas eu achei fantástico ele lá no Rock in Rio fechar o olho e começar a orar, velho. Sim. Eu tenho muitas críticas a ele. Eu acho que, enfim, ele não deve vender maconha, não deve vender seda, enfim. Mas eu penso que o cristão precisava furar um pouquinho da bolha gospel, né? Compreender algumas coisas, sabe? Sobre economia. Sim. Eu acho que o crente, ele tem uma relação com o dinheiro péssima. Ou destrambelha lá para a teologia da prosperidade, ou não compreende a relevância, a importância de terem pessoas tementes a Deus, prósperas financeiramente. Enfim, acho que tem muita coisa para a igreja conversar, sabe? Refletir, falar, pô, a gente foi chamada para ser influente no mundo. Hoje temos um potencial para tal, mas por conta de alguns vícios de comportamento, de pensamento, a gente acaba se autolimitando, né? E eu acredito que a igreja, o povo de Deus, ele tem um potencial criativo, um potencial, enfim, maravilhoso para ser implementado no mundo. E grande parte disso está relacionado, até eu cheguei a arranhar, quero só aqui colocar essa pulga, né, atrás da orelha, e acho que grande parte disso está relacionado com a visão econômica que os crentes têm acerca do mundo. Por conta de que, por exemplo, você vai na Catedral de Milão, lá do... Como que é o nome do cara que fez, o arquiteto? Esqueci. Mas, enfim, do arquiteto lá, catedral, que demorou séculos para ser construída. Incrível a arquitetura dela, tal, enfim. Cara, foram milhões para construir aquela catedral. Mas é um legado histórico da igreja. Qualquer pessoa que vai para Milão vai lá bater foto, entendeu? E eu fico pensando, quais são os símbolos que a igreja da nossa geração está deixando para a próxima geração? Quais são as músicas? Por exemplo, Amazing Grace. Amazing Grace é cantado no mundo todo. E a nossa geração? Qual que é a Amazing Grace da nossa geração? Ou, se tratando de intervenção cultural, real, enfim, de contribuição à cultura, qual que é o abolicionista da nossa geração? Quem que é aquele que vai propor algum plano que vai marcar e vai ser um ícone da história, que nossos filhos vão poder dizer, olha, eles fizeram alguma coisa por causa de Cristo, se inspirar e fazer o mesmo. Então, a minha oração tem sido esse amadurecimento da igreja, porque potencial, cara, a gente começando na igreja evangélica brasileira, 36% da população. 36% da população, meu irmão, putz, tem muito rico, tem muito
ator, tem muita atriz, tem muito escritor, tem muito cantor, tem muito empresário, tem muito gerente, tem muito pastor, tem muito missionário, tem muito potencial aí. E a pergunta é o que ele vai fazer com esse potencial, né? Interessante a gente se perguntar isso. Muito, muito. Até porque aí eu acho que a chave de tudo ela percorre aí todo esse caminho, mas ela para nesse último ponto que você colocou, né? Tem muito arquiteto, tem muito profissional, tem muito empreendedor, tem muito milionário. É você, então, agora, aquilo que a gente já tem falado por tanto tempo, né? Parar com essa questão, aquela questão do, né? Aqui é a igreja, aqui é minha vida na igreja, aqui é minha vida secular, né? Então, uma parada, eu fui, porque eu acho legal esse exemplo. Eu tava em Portugal agora no começo do ano, e aí eu fui visitar lá uma catedral lá em Porto? Foi Porto. Lá em Porto, não lembro o nome da catedral lá. E aí tinha lá um monumento que um designer de como que se chama? De material, não lembro o nome, design de móveis, assim, enfim. Ele havia sido contratado para poder fazer uma cadeira para o Papa sentar na visita dele em Porto. E o cara é um cristão protestante que foi convidado então para fazer essa cadeira. E mano, aí ele fez a cadeira, eu vi lá, tava lá. É uma cadeira, você chega lá, uma cadeira, eu não consegui dar os detalhes, mas só a parte mais importante, né? Uma cadeira, tipo um trono de madeira, assim, e o encosto da cadeira, ele é torto. E aí, enfim, na explicação da obra dele, ele escrevia assim: essa cadeira eu fiz para que qualquer poderoso do mundo saiba que o trono pertence a Jesus e não se acostume ao sentar no trono. E você fala, mano, é um designer. É um designer que imprimiu a fé dele em uma cadeira. Sim. Exatamente. E testemunhou para o Papa, testemunhou para a sociedade, para a cultura, para o mundo, um elemento da nossa fé. Sim. Que Jesus é o Rei dos Reis e Ele é aquele que governa sobre os céus e a terra, e que nenhum rei da terra deve se acostumar com o poder, porque quando todos verem a Cristo, jogarão suas coroas aos seus pés, né? Sim. Então, quando eu vi aquilo, cara, eu fui muito impactado por conta de que é alguém que não deixou sua fé de lado para fazer aquilo que estava sendo proposto a fazer. E vamos combinar que o cliente, o Vaticano, não era um cliente muito fácil, né? Mas ainda assim ele teve ímpeto e coragem. Sim. De estabelecer a sua fé e de imprimir ela, e foi uma cadeira premiada, enfim, recebeu vários prêmios pela obra que ele fez. Enfim, muito legal. Talvez o resumo de tudo isso seja, independente do que você faça, se você é um cristão, faça pra glória de Deus, né? Exato. Faça pra glória de Deus. Cara, eu só vou parar porque senão o pastor Lucas vai brigar que a gente não levou ele pra lá. Já estamos quase na hora da conferência e assim, cara, obrigado, Lipão, que tempo precioso, muito bom. Bola, obrigado. Tamo junto. Se você gostou do Matheus aqui com a gente, comenta. Fala assim, ó, Matheus contratado pro Ensorcast. Hashtag Matheus fica. Dá uma oportunidade, paizão. Gente, obrigado por estar aqui conosco. Faz aquilo lá que você já conhece, você já sabe. Se inscreve no canal, deixa o joinha aí, ativa as notificações e tudo mais. O protocolo que você já conhece. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo Ensorcast.